Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Vozes que Curam. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que mudou completamente a minha vida. Um tema que eu venho estudando há tempos e que nós fizemos um trabalho aqui no canal, que no final desse vídeo eu vou deixar para vocês a playlist sobre esse conteúdo, que vem mudando a cada minuto a minha maneira de ver a vida, de conhecer sobre o ser humano, e muito do meu trabalho aqui é pautado nesse conteúdo, que são as cartas de Cristo. Então, imagine só por um instante que tudo o que você acreditou sobre Deus, sobre o mundo e sobre você mesmo, fosse apenas uma pequena parte de uma verdade muito maior. Uma verdade que sempre esteve dentro de você, mas que foi encoberta por séculos de crenças, medos e condicionamentos. As cartas de Cristo surgem exatamente nesse ponto da história da humanidade. Na verdade, como um chamado para o despertar da consciência. Elas não são uma religião, nem pertencem a nenhuma doutrina. Elas são mensagens que vieram para nos lembrar daquilo que nós esquecemos, que somos expressão direta da consciência divina. E que a separação entre nós e o Criador, na verdade, apenas é uma ilusão criada pela própria mente humana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o que realmente são essas cartas. O que elas nos ensinam e como a própria física quântica confirma exatamente o conteúdo dessas cartas. Em linguagem científica, aquilo que Cristo quis revelar em palavras simples, mas vejam só, isso de 2000 anos para trás, né? Mas antes de mergulhar nesse conteúdo, a gente precisa começar por algo que é essencial, que é a confusão do ser humano sobre quem realmente é. Porque desde que nós nascemos, nós somos ensinados a nos identificar com o corpo, com um nome, com uma história da nossa família, que mais? Com o que nós fazemos e com o que nós temos. E a gente cresce acreditando que somos apenas individualidade, mas e também um ser separado, né, tentando sobreviver num mundo que é extremamente competitivo, em alguns casos até injusto. E assim, né, sem perceber, a gente passa a viver movido pelo medo, pela comparação, pela culpa, pela necessidade de provar o nosso valor o tempo todo, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, com as pessoas que nos rodeiam. E esse é o problema fundamental da humanidade, a crença na separação. Pessoal, é exatamente isso que as cartas de Cristo vieram para dissolver. E como eu falei para vocês, muito do meu trabalho são baseados nessas cartas. Essas cartas elas foram canalizadas ou psicografadas, como vocês acharem melhor, entre 2000 e 2002, por uma mulher que se manteve no anonimato justamente por pedido do próprio Cristo, por muito tempo. Então, ela relatou ter recebido essa comunicação direta do Cristo, né, em consciência, e ele mesmo fala isso nas cartas. E foi instruída a registrar o que lhe era transmitido através de realmente psicografia. Mais importante do que discutir quem foi, né, o canal e compreender a vibração, na verdade, o que mais importa é o conteúdo dessas mensagens. São 9 cartas que abrem a visão de uma maneira fabulosa e mais textos complementares. Porque quando você lê, você na verdade sente como se isso, alguma coisa dentro de você reconhecesse essas verdades das cartas, essas palavras que são colocadas. Exatamente como uma lembrança antiga. E toda vez que eu as leio, que já foram inúmeras, eu sempre tenho informações diferentes. E é isso que Cristo explica.
O verdadeiro Cristo não é uma figura histórica, mas uma consciência universal, que, na verdade, habita em cada um de nós. E Cristo, nessas cartas, ele diz que o Pai, e ele põe até entre aspas, né, o Pai que tanto ele menciona, não é um ser fora de nós, mas, na verdade, ele é a fonte primordial da qual toda a vida emana. E está dentro de nós e fora de nós em tudo que existe, que é a inteligência criadora que sustenta cada átomo, cada célula, cada pulsar do universo. E aqui é onde a física quântica se encontra diretamente com esses ensinamentos. Porque a física moderna já descobriu que tudo o que existe é o quê? Energia. Que não existe matéria sólida. O que existe é vibração, a consciência em movimento. Isso já está bem claro no que está sendo descoberto. E se tudo, pessoal, tudo é energia, como eu sempre falo, então tudo está o quê? Interligado. Não existe separação real entre eu, entre você, entre uma árvore que está aqui do lado, ou o oceano, ou as estrelas lá no céu, ou tudo que existe, o universo. Porque, na verdade, tudo é parte de um mesmo campo de consciência que vibra em diferentes, o quê? Frequências. Porque são tudo energia, né? O problema é que o ser humano, na verdade, identificado com o ego, ele vibra em frequências densas. Frequências do medo, da raiva, da culpa, do desejo, do apego. E é por isso que percebe o mundo exatamente como sólido, um mundo caótico, um mundo limitado. Mas quando a gente entende esse conteúdo dessas cartas e a gente acaba elevando a nossa consciência e a gente começa a vibrar em amor, compaixão, perdão, respeito e presença no que você está fazendo, a gente começa a experimentar uma outra realidade. E é exatamente isso que Cristo quis dizer quando ele falava a seguinte frase: o reino de Deus está dentro de vós. Então, vamos lá, o reino de Deus, ele não é um lugar para onde a gente vai depois da morte. Ele é, na verdade, um estado de consciência que pode ser acessado aqui e agora. Quando a gente para com a ilusão da separação, que é o que foi pregado para nós há muito tempo. E isso, pessoal, muda tudo. Tudo, exatamente tudo. Porque quando a gente acredita que Deus está fora, a gente vive tentando agradá-lo, né? Com medo de punições, esperando recompensas, tudo fora de você. Mas quando a gente entende que Deus, na verdade, é a sua própria essência, e essa essência que nos sustenta, a gente para de buscar fora, a gente começa a olhar para onde? Para dentro, que é o que eu sempre falo aqui. E é exatamente esse o ponto de virada. É o momento em que em que o grande buscador se torna consciente de que sempre foi, na verdade, aquilo que ele buscava. Ele é exatamente isso. As cartas trazem isso com riqueza de detalhes. E é aqui que entra o processo de libertação da roda de Sansara, de nasce e morre. Porque quando o ser humano ele continua preso na ilusão do ego, acreditando ser um ser separado, ele, na verdade, ele continua criando causas e efeitos, desejos, apegos, medos, e acaba criando muita resistência a essa energia que está fluindo constantemente em nós e para nós. E essas energias dessa densidade acaba prendendo a gente na experiência da matéria.
E aí gera novas encarnações, novos papéis, novas dores, novos aprendizados. Mas isso tudo chega a um ponto que tem que ser transcendido. E as cartas explicam que a verdadeira libertação, ela não vem das práticas externas, mas do reconhecimento interno da unidade com o todo. Quando a mente se silencia, quando ela se aquieta, o coração ele desperta. E nesse ponto aqui, o ciclo kármico ele se dissolve naturalmente. Porque não existe mais a necessidade de repetir o que já foi aprendido. Então, o espírito transcende essa questão da dualidade e volta à sua origem, que é o campo da consciência pura. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter conhecimento. E o que nos impede de viver isso exatamente agora? Eu já fiz live sobre isso aqui. O que nos impede é o medo. O medo, ele é o maior bloqueio da alma humana. Ele, na verdade, ele é o guardião da mente egóica. Veja só, a gente tem sempre medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de não ser aceito, medo da morte, que a morte não existe. Essa palavra, ela é uma palavra que carrega um estigma muito pesado de finitude e a gente não tem fim. E o Cristo, na verdade, diz que todo medo é uma negação do amor. Enquanto o medo comandar a nossa vida, o amor ele vai ficando cada vez mais sufocado aqui dentro. E quando a gente entende isso, o amor ele desperta e o medo ele se dissolve, ele vai desaparecendo, porque não há dois mestres em um só trono. Ou você tem medo, ou você desperta. A física quântica nos mostra que o observador, ele influencia o observado. Também tem live aqui no canal sobre isso. E o que isso significa? Significa que aquilo que você acredita, veja o que quer dizer acredita, né? Você acreditou, você trouxe para a sua realidade. Então, tudo aquilo em que você acredita, aquilo que você sente, pensa, literalmente acaba moldando a sua realidade. E você acaba experimentando exatamente isso. As cartas, elas chamam isso do poder criador da mente. A própria lei hermética, a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, já traz isso. Também tem live aqui no canal sobre isso. Cada pensamento, na verdade, é uma forma de energia que vibra e retorna na mesma frequência. Por isso que Cristo ele dizia que o que a gente semear, a gente vai colher. Isso é uma verdade cósmica. Isso é uma das leis universais. E não é punição divina de forma nenhuma. Na verdade, é lei vibracional. O universo é um espelho que reflete a nossa consciência. E quando você compreende isso, você entende que não há nada, não tem como você ser vítima e nem carrasco. Não há acaso, não tem injustiça, tem essa lei funcionando de causa e efeito o tempo todo. O que existe é apenas a consciência experimentando a si mesma em diferentes níveis de percepção. Isso é uma realidade. E nós temos vários níveis de percepção aqui na terceira dimensão. Cada pessoa é uma pessoa vivendo em um ponto de dimensão aqui. A gente flutua em dimensões o tempo todo. O problema é que nós fomos treinados a pensar de forma negativa o tempo todo. A gente sempre está na espera do quê? Do pior. E a gente acredita na limitação o tempo todo. A gente vive preso em um campo mental coletivo de medo, de falta,
que causa escassez em todos os sentidos da nossa vida, seja ela saúde, emocional, financeira. Mas as cartas, elas, na verdade, quando vocês entrarem em contato com elas, elas convidam a gente a sair desse campo, a criar uma nova frequência, a do amor e da verdade, que vai transmutar tudo isso. Cristo explica nas cartas que quando a gente se alinha com o amor incondicional, tudo começa a se reorganizar em torno de nós. É aquilo que eu sempre digo, quando você muda dentro, fora reflete, fora muda. Não é o fora que tem que mudar, é você. Porque as circunstâncias, elas mudam, as relações se transformam, a saúde se restabelece. Não por mágica, mas porque quem mudou? A sua vibração. E o universo, ele é obrigado a responder. Parece louco isso, né? Mas é exatamente assim que funciona. E a gente usa isso o tempo todo. E é aqui que entra um ponto que é muito importante, que as cartas, elas enfatizam isso o tempo todo, que é, na verdade, a responsabilidade pessoal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, não adianta a gente orar, pedir milagres, se a gente não muda a vibração do nosso coração, não vai resolver nada. Não adianta você estudar a espiritualidade se você continuar alimentando no seu dia a dia o quê? Julgamento, crítica, medo. Porque a transformação verdadeira, ela começa quando você entende que tudo o que vive é reflexo da nossa consciência. Isso é muito profundo. É profundo, mas na verdade essa é a boa notícia. E também o maior desafio, que é a gente mudar esse paradigma de pensamento. Porque significa que ninguém vai vir nos salvar. Ninguém virá nos salvar. Mas também que ninguém pode nos aprisionar, a não ser nós mesmos. Eu falo muito disso aqui nos vídeos. O Cristo que fala nas cartas não é o Cristo da cruz. Prestem atenção. Mas é o Cristo da consciência. E ele explica que ele não veio para ser adorado, mas para ser compreendido. Porque o que ele viveu e demonstrou era o potencial que todos nós temos. Lembra que ele fala, podereis fazer o que fiz e muito além? Lembra? E por que ele falou isso? Porque ele, na verdade, se libertou da roda de renascimento, da roda de nasce e morre. E ele reconheceu a unidade com o Pai, que ele chama nas cartas. E mostrou o caminho para que todos nós também possamos fazer isso. Mas o que acontece? Infelizmente, a humanidade transformou seus ensinamentos em religião, em doutrina, em medo. Transformou as palavras dele em dogma e a vida dele em símbolo de sacrifício. Pregaram um Deus morto numa cruz, né? um Jesus morto numa cruz. E não é isso que ele quer. Porque as cartas vêm para corrigir esse equívoco e devolver ao Cristo o seu verdadeiro sentido, que é o Cristo interno vivo em cada um de nós. Todos nós somos consciências crísticas. E a física quântica, ela confirma isso. Ela confirma que a realidade é moldada pela consciência o tempo todo. E se a consciência ela é divina, então cada um de nós, nós somos, na verdade, um co-criador do universo. O universo só existe da forma que ele é porque a gente está criando o tempo todo. Nós somos parte desse campo que sustenta todas as galáxias.
E ao mesmo tempo, a gente cria as nossas experiências diárias com cada pensamento, com cada sentimento que a gente emite. E a vida da gente também se transforma exatamente sobre o que tem dentro. E perceber o poder que há nisso é libertador. A mente humana é, na verdade, um prolongamento da mente divina. Em menor escala, claro, mas é um prolongamento. E quando ela é usada através do amor, ela se torna um instrumento de cura extraordinário. Mas quando ela é usada com o medo, também é um instrumento extraordinário de medo de mais situações iguais. E se torna uma arma de autodestruição. Porque a vida da gente, ela é pautada em nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, Cristo diz nas cartas que o ego é como uma névoa que encobre a luz da alma. Ele faz até um exercício conosco nas cartas. Ele cria, na verdade, a ilusão da separação. O exercício que ele faz, ele traz exatamente a chama divina e ele fala que o ego, ele faz isso, ele encobre. E a chama divina aqui, ó, ela não interfere em nada, ela está exatamente o tempo todo aqui dentro. E essa separação, ela causa o quê? Com isso, o sofrimento. E o caminho de volta, na verdade, ele é simples, mas ele exige o quê? Sinceridade. De você para com você. Porque não é negar o ego, mas é compreender o ego. É olhar para dentro e ver onde ele ainda governa as nossas escolhas, os nossos sentimentos, as nossas palavras no dia a dia. E trazer consciência para cada pensamento, cada emoção, cada reação, é aí que você começa a virada do jogo. Cada vez que você escolhe a paz ao invés da raiva, o amor ao invés do medo, a verdade ao invés da ilusão, um véu se dissolve. Sabe? Você começa a ter mais inspiração. E pouco a pouco, o seu Cristo interno, ele desperta, ele se abre, ele já existe. E é esse o verdadeiro milagre. Não é algo que vem de fora, mas é exatamente a lembrança de quem sempre nós fomos. Que isso foi tirado de nós através das dominações. Porque as cartas de Cristo, na verdade, são um manual para esse despertar. Elas não pedem que você acredite nelas, mas e sim que você experimente, que você experiencie tudo que está lá. Que você observe seus próprios pensamentos. Perceba o poder que você tem da energia e como a vida vai responder à sua vibração dia a dia. Esse é, na verdade, o convite da nova era, o convite da transição que a gente está passando. Sair dessa crença e entrar, na verdade, na experiência com ações para fazer as coisas acontecerem. Veja, se a física quântica diz que tudo é energia e que Cristo também diz que tudo é consciência divina, então nós estamos falando da mesma coisa, só que com linguagens diferentes. A ciência, ela explica o mecanismo. A espiritualidade explica o propósito. É aí que tem a diferença. E quando as duas coisas se unem, nasce, na verdade, o entendimento integral da existência. Você começa a perceber que não está aqui para sofrer, mas você está aqui para criar, para expressar, para expandir a consciência. Que cada desafio, na verdade, é uma grande oportunidade de você despertar. Que cada dor, na verdade, é um convite para você se lembrar do amor.
que é tão importante dentro de cada um de nós. Reconhecer esse amor aqui dentro, isso é se reconhecer, saber quem e o que você é. Só que o ser humano, ele infelizmente foi ensinado a olhar sempre para fora, e ele insiste em olhar para fora. Ele sempre está querendo buscar a salvação em gurus, em livros, em religiões, em promessas. E as cartas, elas repetem o tempo todo: ninguém pode dar-te aquilo que já é teu. A verdade está dentro. A presença de Deus está dentro de cada um de nós. E quando você faz o exercício de aquietar, de silenciar a sua mente, é quando você começa a sentir. Mas esse exercício não é um exercício de você ter que parar e ficar inerte. Não, ele é constante. Toda vez que você quiser reagir com alguma coisa, dá um passo para trás. Fala, não, eu não posso reagir, porque o outro é igual a mim. Entende? Quando você, na verdade, faz isso, você aquieta e silencia o barulho da mente, você sente. Você sente a mesma energia que move as estrelas. Porque você entra no fluxo. Isso está no seu peito. E é ali que tudo faz sentido. A culpa, ela acaba desaparecendo. O medo realmente vai embora. E a busca externa, ela termina. E o que resta, na verdade, é o amor para consigo e para com tudo ao seu redor. Esse é o seu estado original do ser. É nesse ponto que o ciclo de reencarnações ele começa a enfraquecer e a encerrar. Porque quando a gente desperta, a gente não precisa mais voltar para aprender pelo sofrimento. Chega, não precisa mais. E isso pode acontecer aqui. Você tem que dar os primeiros passos. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver em consciência, mesmo aqui na Terra. Ele fala que nós vivemos em duas dimensões, em unidade com o todo estando aqui, que é a nossa mente, a nossa consciência. E mesmo que ainda a gente enfrenta desafios, a gente já não sofre tanto, porque a gente compreende que tudo é, na verdade, uma expressão da mesma vida, a expressão do que nós estamos aqui experienciando, e tudo é um reflexo das nossas ações. Então, quando você quer alguma coisa diferente na sua vida, você tem que plantar diferente. Mas até chegar lá, o caminho é de autoconhecimento. É olhar para as suas sombras sem medo. Sabe, é se auto-perdoar. Porque você só consegue perdoar ao outro quando você se perdoa. Só que o perdão não precisa, ele não existe mais a necessidade. Porque você reconhece que cada pessoa que cruzou o seu caminho foi, na verdade, um espelho do seu próprio estado interior. Então, ele só refletiu o que você estava emanando. As cartas dizem o seguinte: tudo que te fere acaba revelando, na verdade, o que ainda precisa ser curado. E quando você entende isso, a vida se torna mestra, não inimiga. Então, se há um ponto central que a gente pode resumir de todos esses ensinamentos, ele é esse. Você não é um ser humano buscando a Deus. Vou repetir, você não é um ser humano buscando a Deus. Você é Deus experimentando ser humano. Isso muda tudo. E quanto mais você se lembra disso, mais livre você se torna. Livre do quê? Do medo, da culpa e dessa roda de repetições na vida da gente o tempo todo, porque agora a gente está agindo com consciência. Esse é o verdadeiro sentido da iluminação. Não é deixar de viver no mundo, mas viver no mundo sem ser dele. Cristo disse isso.
estar aqui, mas não se perder nas ilusões que existem aqui. É isso que Cristo quis dizer quando ele afirmou: estai no mundo, mas não sejais do mundo. Vocês lembram dessa frase? Quando sua consciência se ancora no amor, o mundo externo muda naturalmente. Porque, na verdade, pessoal, o mundo é um reflexo da nossa consciência. Por isso, o convite das cartas é simples. Mas a gente tem que tomar as atitudes. É silenciar a mente nas ações e reações contrárias ao amor, porque isso abre o coração e ele vai fazer você lembrar de quem você é. Agora, eu quero te falar uma coisa, não acredita cegamente em nada do que eu disse aqui. Nada. Eu quero que você experimente. Observe como a sua energia cria, como as suas palavras moldam, como o seu sentir, na verdade, ele transforma quando você muda. Então, nesse ponto aqui, a fé deixa de ser uma crença e ela se torna, na verdade, ciência vivida. A física quântica, ela chama isso de colapso da função de onda. Quem de vocês já ouviu isso? É aquele momento em que a energia ela se torna realidade pela observação consciente de cada um de nós. É aí que você começa a criar o que você quer gradativamente. E o Cristo chama isso do quê? De fé. Essa é que é a fé verdadeira, é o saber que ele coloca nas cartas. Saber com o coração que tudo já está realizado no plano da consciência. É você que tem que tomar as ações para acessar. Quando você compreende isso, você passa a criar conscientemente tudo. Você passa a falar com o universo de dentro para fora. E a vida, ela responde. Porque, na verdade, ela sempre respondeu. Só que exatamente o que você não queria. A diferença é que agora você começa a perceber. Sabe, pessoal, as cartas de Cristo não são um novo evangelho. Ele não quer isso. Ele não veio para pregar nenhuma nova religião através disso. Ele fala isso claramente. Na verdade, as cartas de Cristo são um lembrete. Elas são um chamado amoroso para que a humanidade desperte e viva exatamente aquilo que já é. Elas unem espiritualidade e ciência e amor em uma só linguagem simples e acessível, mas muito profunda. E cada um que lê essas cartas com o coração aberto, sente algo se mover de dentro de você. Como se uma lembrança antiga, sabe, voltasse à tona. É um relembrar, porque a gente já sabe de tudo isso. Porque, no fundo, todos nós sabemos exatamente o que está nessas cartas. Não somos corpos tentando alcançar o céu de forma nenhuma, nunca fomos isso. Na verdade, nós somos o próprio céu. Você pode até achar que isso é arrogância, mas não é. A gente está expressando isso tudo na forma humana por um breve tempo, mas nós não somos isso. E é isso que nos liberta. A lembrança da unidade. Vocês já devem ter ouvido falar muito, todos somos um. Mas o que isso significa? Exatamente o que tem nas cartas. A certeza de que tudo o que a gente busca já está aqui. Já está ao seu redor. E o amor é a chave. A consciência, na verdade, é o caminho. E a presença que você coloca em tudo que você faz com essa consciência abre o portal. E quando esses três se unem, nasce, na verdade, o Cristo interno. Ele floresce, ele aparece. E quando Cristo desperta em cada um, é uma chama
que ilumina a humanidade inteira e que desperta com ele. O convite dessas cartas é muito claro. Ele diz exatamente no começo das cartas: estas cartas vão libertar você. Ela é um manual para te tornar mestre. Então eu quero convidar vocês aqui, eu vou deixar aqui a playlist das Cartas de Cristo, do audiobook que nós gravamos, estamos terminando esse trabalho, mas eu quero deixar aqui para você. Se aventure, venha conosco. É um trabalho maravilhoso que nós estamos terminando, mas com o coração já apertado, porque é tão bom. Eu quero convidar você para isso. Então, vai aqui, tá? Nessa playlist e vê se isso ressoa com você. E até o próximo vídeo.